Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Nós vamos aprender aqui o que são átomos isóbaros, isótopos, isótonos e átomos isoelétricos. É uma aulinha bem rápida, conceitual, porém que depende de você, que você faça suas anotações aí no seu caderno com muita atenção. Então vamos aprender tudo sobre essas semelhanças atômicas. Então, o que é um átomo isótopo? O que são átomos isótopos? São átomos que vão apresentar aí o igual número de prótons. Então, átomos que possuem o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. E átomo isótonos. Isótonos já são átomos que apresentam igual número de nêutrons. Então, tá até aqui, ó, coloridinho aqui o P, isótopos, P, prótons, tá? Isótonos, N de nêutrons. Então, esses átomos isótonos vão apresentar um número de nêutrons iguais. E isóbaros apresentam um número de massa. Massa é simbolizado por um azão, por isso que eu coloquei aqui em destaque o A. Então, vão apresentar o mesmo número de massa. E aí, então, são chamados de átomos isóbaros. Por exemplo, aqui, o urânio, né? Urânio, nós vamos ter dois urânios aqui. Eles vão apresentar aqui, no caso, são isótopos, porque possuem, né, o mesmo número de prótons. Possui o mesmo número de prótons, que é 92. O que vai diferir neles aqui, nesses dois isótopos, é o número de massa. A massa atômica deles vai ser diferente, porque um vai ter mais nêutrons do que o outro. Porém, todos são urânio. Urânio 238 e urânio 235. Então, isso é o caso de isótopos. Aqui outro exemplo. Dois exemplos aqui. Nesse caso, nós temos isótonos. Nesses isótonos, eles vão possuir o mesmo número de nêutrons, tá? Eles possuem o mesmo número de nêutrons, daí o termo isótonos. E aqui os isóbaros vão possuir aí a mesma, né, apresentam a mesma massa atômica, 14 e aqui 14. O carbono e o nitrogênio são isóbaros. O potássio e o cálcio são isótonos. E aqui no caso os dois urânios, né? O urânio 235 e o urânio 238 são isótopos. Aqui mais casos importantes, o hidrogênio, nesse caso aqui, hidrogênio comum. Aqui o hidrogênio chamado de deutério e aqui o hidrogênio trítio, chamado de trítio, porque vai ter massa, número de massa 3, né? Então aqui tem número de massa 2 e aqui número de massa 1. Então no caso do hidrogênio nós temos 3 hidrogênios. O comum, o deutério e o trítio. Tudo que vai alterar aqui é a massa atômica. Porém todos são hidrogênios porque eles todos possuem um próton. O que vai alterar aqui é o número de nêutrons do núcleo, ok? Bem fácil essa questão do hidrogênio aqui, hidrogênio pesado, né, e o hidrogênio comum. A diferença então ocorre aí no número de nêutrons de cada um deles. Nesse caso aqui não tem nêutron, tem apenas um próton, que tem um nêutron com um próton, dá número de massa 2, e aqui dois nêutrons com mais um próton, vai dar número de massa 3. Então aqui altera a massa, porque ocorre a alteração do número de nêutrons de cada um. E agora vamos ver o que são átomos isoeletrônicos. São átomos aí que têm o mesmo número de elétrons. Então no caso do isoeletrônicos, são o mesmo número de elétrons que esses átomos vão ter. Por exemplo, aqui o cloro, o potássio e o cálcio. Ambos
vão ter o mesmo número de elétrons. Fazendo a continha aqui para descobrir o número de elétrons, ambos vão ter 18 elétrons. Então, por isso são chamados, nesse caso aqui, são chamados de átomos isoeletrônicos. Então, iso, prefixo iso é igual. Isoeletrônicos, elétrons, lembra de elétrons, igual ao número de elétrons. É o caso aqui. Cloro tem 18, potássio tem 18 e o cálcio tem 18. Isoeletrônicos. Iso sempre é igual. Aqui no caso, isótopos igual ao número de prótons, tá? Igual ao número de prótons. Um próton, um próton, um próton. Não pode esquecer do termo iso. Iso é igual. Isótopos, número de prótons, igual ao número de prótons. Isótonos, igual ao número de nêutrons. E isóbaros vão apresentar o mesmo, átomos que apresentam o mesmo número de massa. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula aí sobre isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Espero que você tenha aprendido. Não se esqueça de deixar seu like aí se você gostou da aula. Compartilhe com seus colegas. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal. Tchau, tchau.